Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, eu volto aqui, senhor presidente, essa tribuna para tratar do mesmo assunto que me fez estar aqui no pequeno expediente, perdão. Primeiro, criticar não, parabenizar a atuação dos órgãos de fiscalização e combate, que são a Polícia Federal, CGU, Ministério Público, deputada Graça, que tem uma importante e decisiva participação para que a gente possa combater a corrupção em todos os níveis. Agora, faço a ressalva, como já fiz várias vezes, da forma como isso muitas vezes é encaminhado. Com a espetacularização, com a abordagem da mídia, infelizmente com a incoerência de muitos, porque muitas vezes quem cobra uma postura aqui, a nível federal, vota a favor do presidente Temer, com 2 denúncias contra ele. Então, aqui tem uma postura em relação, por questões políticas, tem uma postura aqui, no Maranhão, de vestal da moral. Mas, a nível federal, se alia a bancada temista para protegê-lo. Então, isso eu, às vezes, não chegaria a dizer que é engraçado, porque é, infelizmente, lamentável. Lembrar também que nós, agentes públicos, estamos passíveis de sermos fiscalizados e investigados por lidarmos com a coisa pública. E essa política de transparência tem sido empregada no nosso governo, no atual governo, onde nós passamos, por exemplo, deputado Marco Aurélio, do último lugar em transparência para o primeiro do país. A saúde tem sido alvo de investigações no Maranhão, sim. E eu digo por que a saúde? Porque não é de agora que existe essa investigação. Essa investigação, inclusive, alguns tentam escamotear, mas ela é um desdobramento da Sermão dos Peixes, que vem de um longo tempo, inclusive alguns pontos colocados, como uma lista que alardearam tanto, que era uma lista de fantasmas. Essa lista se transformou em uma lista fantasma, porque ninguém apresenta elas. E elas são referentes a contratações de institutos que não trabalham mais para o governo. Trabalharam antes. E aqui eu não estou culpando, nem vou usar da mesma régua que estão usando conosco, para nominar culpados. A justiça, com certeza, e o tempo esclarecerá os fatos e quem tem culpa e quem não tem no cartório. Infelizmente, esse modelo que a gente tem hoje na saúde, senhoras e senhores deputados, ele é um modelo que facilita a corrupção, que não podemos ser ingênuos. Ele não é fácil de você mudar em pouco tempo. E aqui eu lembraria, infelizmente, a deputada Andréa não está presente, mas eu gostaria da confirmação dela. O próprio ex-secretário Ricardo Murat, antes de assumir a Secretaria de Saúde, era veementemente contra a contratação de OCIPs e OS. Mas, talvez pela circunstância, deputado Max, foi obrigado a utilizar. E aí, realmente, por que eu parabenizo os órgãos de combate e de fiscalização? Muitas vezes, as auditorias e as ferramentas que o governo tem para fiscalizar essas OCIPs e OS são contratadas pelo Estado, não são suficientes para que possa ser feita uma radiografia profunda e necessária para saber, deputado Max, de algumas irregularidades que podem ser cometidas, independente do conhecimento ou não dos gestores. Vossa Excelência foi gestor e eu acho que assim, é uma exceção, graças a Deus, e fico feliz por isso, de ter sido já gestor algumas vezes e ter seu nome limpo, Vossa Excelência não responder processo,
mas tenho certeza que isso foi um esforço gigantesco de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência conhece a máquina pública e ela é de difícil fiscalização, é de difícil administração, e aqui quero só, aproveitando a oportunidade, para lhe parabenizar pela sua conduta, né, durante todas as vezes que ocupou cargos no Executivo. Uma ferramenta importante que a gente já poderia estar utilizando no combate a essa questão das possíveis desvios de dinheiro da saúde seria a efetivação da implantação da MCE, que foi aprovada, foi criada aqui em dezembro de 2013, mas, infelizmente, foi, inclusive, uma iniciativa do ex-gestor Ricardo Murat, ela nunca foi implantada de fato. Foi ser implantada agora, e no momento, que eu diria, até no sufoco que o governo passou. Por quê? Ao tomarmos a administração, assumirmos a administração, algumas questões jurídicas, né, algumas investigações, alguns processos foram deflagrados e empresas como o ICN o Estado foi obrigado a fazer um distrato motivado por ordens judiciais. Então, tudo isso acarretou eu diria, sobrecarga a MCE que estava ainda se estruturando. Infelizmente, nós ainda estamos trabalhando para que a MCE possa, de fato, tomar conta de gerir o 100% da saúde, que eu acho que esse era o intuito quando ela foi criada, esse é o objetivo. Esperamos que, com isso, a gente possa diminuir, possa coibir esses desvios que, infelizmente, ainda persistem. Temos já feito avançados em alguns processos para que a gente possa coibir isso. Processo seletivo, já foram convocados 5.200 candidatos aprovados. Contrato de seleção pública também foi estendido aos empregados das OCIPs e OS. Antes não existia nenhum critério, era uma indicação, muitas vezes política. Hoje é necessário que essa pessoa tenha sido aprovada num seletivo. Aprovamos aqui, essa casa aprovou também um concurso público de mais de 1.000 vagas, deputado Levi, para a área de saúde, que também vai com certeza contribuir para que a gente tenha uma transparência ainda maior na utilização dos recursos da saúde. Agora, veja bem, alguns pontos foram muito utilizados de forma, eu diria, até leviana, precipitada, e aqui ainda agora fiz uma brincadeira com o nobre deputado e amigo Edilásio, que talvez por ter sido quinta-feira a operação da Polícia Federal, se tivéssemos sessão, deputado Antônio Pereira, na sexta, talvez o sorvete dele ainda tivesse bom. Mas como passou e a verdade foi posta, o sorvete de hoje já não dá mais porque derreteu. Então, aquela questão que se falou, que uma determinada OCIP-OS havia contratado uma sorveteria, de forma precipitada, divulgada pelo delegado, salvo engano, essa empresa ela teve sua atividade alterada, deputado Levi, em 2010. Inicialmente para atuar como empresa de serviços, de treinamento educacional. Deputado Rogério. Deputado Edilásio. Só concluindo aqui, eu lhe dou em seguida a parte, deputado Edilásio. Em 2013, ela teve uma nova... Isso em 2013, em 2015, ela teve uma nova alteração para serviços de empresa... empresas que trabalham com serviços hospitalares, e inclusive mudando sua razão social. Deputado Edilásio, pois não, Vossa Excelência tem uma parte. Deputado Rogério, na verdade, eu queria só esclarecer e para deixar o registro que
quando eu citei com relação ao sorvete do governador, o que eu ouvi do superintendente, não sei se é o superintendente ou o delegado aqui do Estado do Maranhão, mas que deu a entrevista, que falou com relação a essa situação, ele é bem claro nesse sentido. Ele falou o que Vossa Excelência acabou de repetir, que uma empresa que tinha como objeto, que era uma sorveteria, modificou o seu contrato social e transformou-se em um OCIP. E, justamente em 2015, logo ela também foi contratada. Mas ele não falou que foi contratada uma sorveteria. O que eu ouvi do policial federal foi isso, que era uma sorveteria que houve uma mudança em seu contrato social. Só para deixar esclarecido. Deputado de Lázio, eu até agradeço, então, Vossa Excelência, o esclarecimento. É porque Vossa Excelência sabe que, nesse momento, as questões de mídia e até as disputas eleitorais mesmo, deputado, acabam virando, e a gente está tendo o péssimo hábito atualmente, deputado Levi, que a gente só lê a manchete. Então, você lê 3, 4 linhas e acabou, a gente acaba não se aprofundando. Mas aqui, só para ficar claro, a empresa CCO Indústria de Sorvete Limitada foi criada em 22 de janeiro de 2010. Ela deixou de existir em 2013. 2013, deputado Levi, deputado Marco Aurélio, foram 2 anos antes do governador Flávio Dino tomar posse, já que ele assumiu em janeiro de 2015. A cláusula 4ª do contrato social altera a denominação social para Ágora Empreendimentos Educacionais Limitados. O objetivo social da Ágora, segundo a cláusula 5ª, alterou-se para treinamento em desenvolvimento profissional e gerência, educação profissional de nível técnico e consultoria. E em 2015 houve uma nova alteração contratual e a empresa agora passou a ser denominada ORC, Gestão e Serviços Médicos Hospitalares Limitados. A cláusula 3ª do contrato social estabelece como objetivo social a atividade de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidade de atendimento de urgência. Veja bem, talvez quem ache pouco comum, deputado Levi, essa alteração, nós temos que entender e analisar de forma empresarial. Deputado Rafael, uma empresa aberta há um mês tem, vamos dizer, um crédito muito diferente de uma empresa de 5, de 6 meses, de 5, de 6 anos, de 10 anos. Então, por isso é comum que empresas, eu não conheço o dono, não sei quem é, não sei onde fica, não tenho o menor contato, mas imagino que um dos motivos dessa pessoa não ter alterado de uma sorveteria, deputado Pereira, ao invés de ter alterado a atividade, ele poderia ter criado uma nova empresa. E nada disso seria especulado. Mas, com certeza, isso teria alguns atrapalhos na administração, principalmente na habilitação de crédito, abertura de conta, e imagino eu que deva ter sido esse o motivo. Então, aqui, queria esclarecer a questão do sorvete. O deputado Adilásio falou claramente aqui, nos esclareceu a fala do superintendente da Polícia Federal, e aí eu queria entrar numa outra questão, que também está sendo bastante abordada e especulada. Questão da lista dos 40 supostos fantasmas que trabalham na Secretaria. O governo já solicitou, por mais de uma vez, para que seja publicizada a lista, não seja encaminhado para que o próprio governo, logo de imediato, abra uma sindicância para que se realmente verifique, deputado Rafael, se existe algum desses servidores que não estava prestando serviço na unidade a qual ele deveria estar. E aqui também uma outra coisa que veio muito à tona agora, deputado Levi. Deputado, quando possível, me conceder a parte. Pois não, deputado. Deputado, parabenizar Vossa Excelência pela colocação dos últimos fatos ocorridos na Secretaria de Estado da Saúde,
Eu acho que o nome, talvez mais indicado, seria o que usaram recentemente, Castelo de Areia, porque não suporta nenhum vento da verdade. O que a gente percebe é em ano pré-eleitoral. E manifestações, conforme Vossa Excelência já falou, tipo, a história da empresa que não se sustenta, porque esta empresa, todo brasileiro sabe a dificuldade que é em se abrir uma empresa nova. Portanto, quem já tem uma empresa com CNPJ limpo, é muito mais fácil, muito mais prático e menos oneroso se mudar o objeto desta empresa, já que isto foi em 2010 e depois em 2013, quando o nosso governo ainda não tinha sido eleito. Portanto, os fatos reais, por si só, já traz à tona a operação midiática que houve. Também foi relatado, deputado, 400 pessoas, essa lista que já foi pedido pela Procuradoria-Geral do Estado, até agora ela não apareceu, né? E diversas outras falas do próprio delegado da Polícia Federal, quando diz que o secretário Carlos Lula estava envolvido, e nos documentos jurídicos, inocenta totalmente a participação do secretário. Então, no mínimo, foi uma operação a toque de caixa, já que não durou 48 horas para a verdade vir à tona. Agora, com todo o respeito que eu tenho para os políticos antigos que prestaram serviço ou desserviço a esse Estado, me causa espécime de ver um político que comanda esta oligarquia aqui no Maranhão, que tanto fala em liturgia do cargo de presidente da República, de senador, vem falar em sorvete, de uma maneira jocosa, de uma maneira infantil, brincando com coisas sérias, porque se existe algum problema de ordem administrativa, algum desvio, nosso governo está aí para apurar e punir os culpados no rigor da lei. Portanto, nós e nem ninguém nesse país está acima da lei. E o que existe, deputado, é uma vontade imensa de igualar todo o passado com o presente. Mas o nosso governo, até hoje, não é réu em nenhum processo jurídico, policial, quer que seja. Portanto, nós estamos tranquilos, aguardando as apurações, para que a gente possa esclarecer tudo ao povo do Maranhão. Obrigado, deputado. Obrigado pela sua parte, deputado Levi. Aqui um outro fato que foi muito difundido, inclusive levianamente, novamente, eu reitero essa palavra, levianamente, foi ainda dado como um dos fatos que gerou a investigação. Deputado Levi, o que gerou a investigação foi a Operação Sermão dos Peixes. Essa é um desdobramento deles. Mas eu falo do caso da servidora Keilante Silva, de Imperatriz. Eu
até onde pude averiguar, essa moça tem um pecado, que para alguns parece mortal, ela ser bonita, deputado Levi. Porque tudo gira em torno, porque ela é uma mulher bonita. E parece que mulher bonita não pode trabalhar, não pode ser competente, não pode ser inteligente. Ela, além de tudo, sofre uma discriminação machista, porque insinua que a ascensão profissional dela é decorrente de questões físicas. E aqui eu quero reiterar meu repúdio a esse tipo de posição. Mas quero lembrar aqui do que, à época, quando foi especulado isso a primeira vez, a resposta que houve, inclusive do ICN. O contra-cheque, no valor de R$ 13.189,07, tratava-se de pagamento retroativo da enfermeira que atuava na Coordenação Geral de Enfermagem, contratada pelo Instituto Bem Viver, em 2015. Naquele ano, cópia do contra-cheque foi publicada em blogs. De pronto, a enfermeira Keilane Silva emitiu nota com documentos do Instituto Bem Viver que comprovaram ser o contra-cheque referente ao pagamento dos meses de janeiro de 2015, junto com o pagamento do mês de março do mesmo ano. À época, o Instituto Bem Viver emitiu nota informando que a então servidora recebia R$ 5.085, sendo R$ 3.328 da carteira de trabalho de Previdência Social, na CTPS, havendo também uma gratificação referente à Coordenação Geral de Enfermagem e o adicional de insalubridade, somando mais aí R$ 1.600 ao seu salário e mais R$ 157,60 pela insalubridade. Deputado Levi, eu faço questão aqui de falar isso, porque estão tentando requentar assuntos que já foram esclarecidos ao mesmo tempo, fazer uma confusão na cabeça da opinião pública para tentar macular a imagem de um governador que prima pela ética, pela moral, e é um homem, você pode não gostar do governador Flávio Dino, você pode não simpatizar com o governador Flávio Dino, mas você não pode dizer que jamais que ele é corrupto. Esse não tem ninguém para levantar o dedo para falar. O governador foi magistrado, foi juiz. O deputado Levi, ele nunca respondeu um único processo disciplinar. O governador Flávio Dino chegou ao governo do Estado do Maranhão sem ter um único processo na sua vida. E aqui garanto que vai sair do governo da mesma maneira que entrou, limpo e pela porta da frente. Eu poderia usar a régua que estão tentando usar conosco para fazer uma analogia, uma comparação. Nem gostaria de usar esse tipo de argumentação aqui, mas é importante que se diga. Alguns oposicionistas, eles jamais, alguns órgãos de comunicação, jamais eles dizem, no nosso governo não houve corrupção. Eles não têm essa ousadia, deputado Levi. Mas eles querem dizer o seguinte, olha, no atual tem também. Ele é igual a gente. Ele é igual a nós fazemos, mas no dele também tem. Mas se a gente fosse por essa régua, e se nós fôssemos ter como verdade absoluta o que é dito por algum agente público, sabe o que os agentes públicos disseram sobre a administração anterior da Secretaria de Saúde, deputado Levi? Que, de acordo com os levantamentos de órgãos federais de controle e combate à corrupção, os desvios na casa chegam ao valor de 2 bilhões de reais. Então, se a palavra de um agente público tem poder de verdade absoluta, eu teria que ter isso aqui como verdade, deputado Levi. Que na gestão anterior foi desviado 2 bilhões. Aqui estou fazendo apenas uma comparação.
para dizer que nós não usamos esse tipo de retórica. Nós não temos a pretensão de sermos perfeitos, mas temos a pretensão e a ação de corrigir qualquer erro que possa ter acontecido. O governo Flávio Dino não passa a mão na cabeça de quem quer que seja que possa ter cometido alguma falha, deputado Levi. Jamais o governador Flávio Dino, na sua história, vai mais na frente chegar e dizer: o governador Flávio Dino era muito influente, e aí protegeu fulano, e por isso que fulano não foi preso. Isso, eu tenho certeza que isso jamais acontecerá, deputado Levi. O prestígio, a influência que o governador Flávio Dino tem e terá, tenho certeza que sempre será revertido em benefício para o Estado do Maranhão e para o nosso povo. Jamais para proteger qualquer um que tenha praticado qualquer ilicitude. Deputado Rogério. Pois não, deputado Marco Aurélio. Nada melhor do que o tempo e a verdade para se sobrepor às acusações que hoje são feitas e ao espetáculo de mídia que tem sido feito. Lembremos, alguns meses atrás, quando um delator citou o governador Flávio Dino. E aquilo virou uma situação que repercutiu no Brasil todo, tentando manchar a honra, a história de um político sério, uma pessoa com uma carreira respeitada no judiciário, no legislativo e no executivo. Tripudiaram e comemoraram, dizendo que estaria agora todo mundo na vala comum. E os próprios da oposição, agora, com a régua que você mediu, agora você está sendo medido. Comemoraram, talvez o máximo do discurso fosse dizer: agora somos iguais. Talvez o ponto máximo seria dizer isto. E o tempo passou e a mesma Procuradoria-Geral da República, que havia incorporado aquela citação, depois de investigar, disse que não tinha motivos para mantê-lo. E calaram-se. Calaram-se, não foi nada adiante. E agora vem uma situação análoga que tentam vincular as acusações ora feitas ao governador Flávio Dino. E nada melhor do que o tempo e a verdade para se sobrepor aos fatos, às acusações. E o próprio governo tem colaborado com todas as investigações, todas. Tudo que é solicitado tem aberto as portas, não tem dificultado, não tem criado obstáculos para justamente chegar na verdade que se precisa, com isenção, com responsabilidade. E desta forma, nós temos a convicção que o trabalho do governador Flávio Dino incomoda. E como incomoda, deputado Rogério? E como incomoda? As obras que têm sido feitas, os investimentos sido feitos, no momento de crise em que os estados do país não conseguem avançar, o Maranhão, um dos estados que mais tem feito investimentos proporcionalmente, tem conseguido manter a responsabilidade fiscal. Isso incomoda, porque se forem esperar apenas por uma questão das pessoas não reconhecerem o governo Flávio Dino, não vão ter essa resposta que esperam, porque o trabalho tem sido feito e vai continuar sendo feito. Prova disso a aprovação do governo. Mas não, procuram, em um ponto, tentar vincular, tentar tirar o brilho do trabalho do governo para manchar a sua honra. Nada melhor do que o tempo e a verdade. E, neste sentido, nós temos uma tranquilidade e a firmeza em reconhecer esse trabalho do governador e que vai continuar trabalhando, deputado Rogério, e Vossa Excelência faz um pronunciamento muito apropriado. Deixemos, portanto, que façam essas especulações que estão fazendo, mas a verdade os calarão, como no caso da delação, que depois, quando se perguntava onde estão os teus acusadores, não estão, a verdade se sobrepôs.
Muito obrigado, deputado Marco Aurélio. Aqui, para encerrar, quero reiterar a posição do nosso governo, deputado Marco Aurélio, de total disposição para encerrar, senhor presidente, de esclarecer e facilitar a investigação de todos os órgãos de combate e fiscalização. O nosso governo está de portas abertas para que esses órgãos entrem e nos ajudem nessa fiscalização e nesse combate. Jamais haverá, da nossa parte, qualquer tipo de empecilho. E aqui quero falar também para uma parte da oposição. Não adianta, deputado Levi, tentar nos arrastar o governador Flávio Dino para o habitat natural de alguns deles, que é a lama. Na lama, eles vão continuar brigando sozinhos. Ninguém vai nos arrastar para lá. E reiterar aqui, que é uma grande honra para mim, ser há 3 anos líder do governador Flávio Dino aqui na Assembleia, que com certeza não é um homem perfeito, mas tenho convicção que, acima de tudo, é um homem honrado e honesto. E aqui estarei sempre disponível para os colegas, para que a gente possa fazer o embate, fazer o debate, deputado Levi, dentro do respeito e da ética, e é assim que eu espero que todos se conduzam. Muito obrigado a todos.